Graça e a paz do nosso Deus, amém? Amém. Nós estamos felizes nessa noite, amém? Amém. Estamos aqui na casa do Senhor e aquilo que o irmão Edmilson tem falado, né? A motivação é muito importante, nós estarmos com a motivação de buscarmos ao Senhor, de trabalharmos para o nosso Deus. O nosso irmão Flávio também falou que seja um ano de colheita e esse é o nosso desejo. No próximo ano, de fato, seja um ano de muitas bênçãos, de muitas dádivas. Acredito que esse ano nós fomos muito graciados por Deus. Graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. Amém? Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar um breve texto com os irmãos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos meditar aqui brevemente, que é algo bem simples aqui para a nossa sociedade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Vamos ficar nesses 8 versículos. Vamos trabalhar um pouco nessa noite sobre a conduta cristã, algo bastante importante em nossas vidas, na igreja, em nossa ética, na nossa conduta, no reino de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim, a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Oremos mais uma vez. Deus gracioso, Pai todo-poderoso, maravilhoso, nós estamos aqui em Tua presença, ó Deus, gratos a Ti, com os nossos corações, ó Deus, te suplicando e te pedindo a Tua bênção, a Tua proteção sobre as nossas almas, as nossas vidas, que Tu possa enviar o Teu Santo Espírito para nos ajudar, ó Deus, nos dar entendimento, nos dar amor pela Tua palavra, ó Deus, nos direcionar para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar. Nos instrui nessa noite, é isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a conduta cristã, acredito que seja um tema bastante oportuno nesses 12 versículos aqui. Nós lemos os 8 primeiros, não dá tempo para a gente tratar esses 12 versículos, mas Paulo, a partir do capítulo 4 aqui, é importante nós termos um breve foco do que o apóstolo Paulo tem em mente aqui ao escrever o capítulo 4. O apóstolo Paulo começa a trabalhar as questões práticas da carta. Ele trabalhou teologia dos capítulos 1, 2 e 3, e a partir do capítulo 4 ele começa a trabalhar as questões práticas. Ele começa a dar algumas diretrizes sobre como eles poderiam desenvolver uma vida saudável, uma vida espiritual, principalmente tratando acerca da vinda de Jesus. Se os irmãos lerem os versículos antecedentes, principalmente o versículo 13, ele nos diz que a fim de que seja o vosso coração confirmado, veja, aquilo que é o âmago do nosso ser, da nossa vontade, né? Coração significa isso, a essência de tudo aquilo que nós somos, os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas motivações, como nós falamos agora há pouco, confirmado em santidade, isenta de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, 1 Tessalonicenses, também 2 Tessalonicenses, trabalha acerca da vinda de Jesus. E o interessante é que, apesar de existir, muitos debates acerca da vinda do Senhor, em muitas questões como antes, depois, antes da tribulação, mas o interessante é que o apóstolo Paulo ele foca em algo bastante prático, sobre a vinda de Jesus. Nós devemos focar, diante da vinda, nós temos uma vida santificada, em santidade, esperando, almejando que os nossos corações possam se encontrar com Cristo, ou seja, isento de culpa, uma vida santificada na presença de nosso Deus. E ele começa o capítulo 4 justamente colocando essas diretrizes, como nós devemos estar com uma vida isenta de culpa, uma conduta cristã saudável, esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, basicamente, nos 2 primeiros versículos, Paulo ele vai convocar os tessalonicenses a agradar ao nosso Deus, vivendo uma vida de santidade, dos versículos 3 ao 8, é isso que nós vamos ver nessa noite, e os versículos 9 a 12, o amor pelos cristãos, o amor uns pelos outros. Então, Paulo ele tem isso em mente ao escrever o capítulo 4, ou seja, nós temos uma vida santificada, crescermos em santificação. É muito importante não somente nós começarmos, mas nós progredirmos na caminhada cristã. Então, muitos cristãos começam bem, mas no meio da caminhada eles não conseguem atingir os objetivos diante da palavra de Deus. E nós vemos que esses irmãos estavam bem na caminhada, mas eles deveriam progredir na conduta cristã. Então, os 2 primeiros versículos, o apóstolo Paulo ele trabalha sobre nós agradarmos a Deus, ou a prioridade em agradar a Deus. Nós que somos cristãos temos prioridades diferentes da prioridade do mundo. O mundo tem outras prioridades, outras motivações, mas nós que temos uma nova natureza, principalmente a santificação, nós temos uma prioridade de agradar ao nosso Deus. E Paulo enfatiza essa prioridade, enfatizando essa importância, logo no começo do versículo, nos 2 primeiros verbos aí, que vocês podem ver. Quando ele diz, finalmente, irmãos, é interessante que essa palavra finalmente significa que ele está com esse progresso de começar essas questões práticas, ou seja, finalmente chegou o momento que vocês estão capacitados para praticar aquilo que eu já ensinei. Porque para nós praticarmos a teologia, nós precisamos conhecer a teologia. Não tem como nós praticarmos sem conhecermos a teologia. Então, muitas vezes nós vemos cristãos práticos, sem teologia, e muitos cristãos que têm teologia, mas não têm prática. Então, a ordem é termos conteúdo, mas praticarmos. O conhecer a Deus implica em obedecer. Então, ele diz, finalmente, ou seja, chegou o momento. Chegou o momento, irmãos, de uma forma afetiva, carinhosa, Vos rogamos e exortamos. Veja, a prioridade aqui. Vos rogamos e vos exortamos. Essas duas palavras, ou esses 2 verbos, têm como foco a vida piedosa. Vos rogamos e vos exortamos. E ele continua, veja aí na sua Bíblia. Eu estou usando uma versão aqui alternativa. Ele continua e nos diz, como de nós recebestes, ou seja, o que foi que eles receberam? O que foi que os tessalonicenses receberam? O Evangelho. Eles receberam a palavra de Cristo. Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente, veja, é algo efetivo, é algo eficaz, porque veio de Deus. O Evangelho correto, puro, genuíno, nos dá legalidade para agradarmos fielmente ao nosso Deus. Agradar e viver, efetivamente estáis fazendo. Então veja que o apóstolo Paulo, nessa prioridade, ele diz que os irmãos estavam bem nessa caminhada. Eles estavam progredindo, eles estavam praticando a palavra, eles estavam fazendo. Mas veja que ele continua e nos diz sobre essa questão de prioridade, de mantermos essa prioridade constantemente em nossa caminhada cristã. Ele nos diz, continueis progredindo cada vez mais. Ou seja, o cristão ele precisa progredir. Não existe algo acabado na vida cristã. Não existe algo que eu já consegui por mim mesmo nessa vida aqui
diante do pecado, do mundo e do diabo. Nós estamos em uma luta e nessa prioridade nós temos que estar constantemente buscando o reino de Deus. E Paulo aqui nos mostra que o desejo de viver uma maneira que agrade a Deus deve ser a principal motivação da vida de todos os crentes. A principal motivação minha e sua é agradar ao Senhor. É estar a cada dia buscando, tendo uma atitude que de fato mostre que nós estamos em uma comunhão com o nosso Deus, em um relacionamento salvífico. Então muitos podem apresentar essa atitude de motivação genuína, algo bastante fervoroso, né? Quando ele se converte. Mas parece que muitos cristãos, com o decorrer do tempo, esse amor se apaga, né? É enfraquecido. E aqui é importante, irmãos, nós percebermos que muitas vezes, na caminhada cristã, não é somente esse amor, essa emoção, esse relacionamento, mas a caminhada cristã requer trabalho duro, requer de fato firmeza, requer de fato nós estarmos constantemente lutando contra as nossas almas, as nossas vidas, e dizermos para nós mesmos como Davi: a minha alma suspira a Deus. Ó minha alma, busque a Deus, busque ao nosso Deus. Então nós não devemos se enfraquecer na caminhada e parar. Há momentos que nós vamos se enfraquecer, há momentos que nós precisamos de uns e os outros nos ajudando, mas sempre nós devemos ter em mente que nós devemos progredir. Um cristão que de fato está com Cristo, ele progride na caminhada. Ele tem esse desejo de agradar, de ser constante, de ser crescente, tanto a respeito da qualidade quanto da quantidade do seu serviço. Ou seja, ele procura estar na casa do Senhor, estar diante dos irmãos, tendo tanto uma qualidade quanto também uma quantidade do seu serviço. Interessante que um texto paralelo a isso aqui é Colossenses 1:10, quando nos diz o apóstolo Paulo, falando da sabedoria, né, a sabedoria genuína, contrastando a sabedoria dos colossos, ele nos diz que dessa maneira poderão viver de modo digno. E ele fala como é esse modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, veja, frutificando em toda boa obra e crescendo em quê? No conhecimento de Deus. O cristão ele só cresce quando ele está alicerçado no conhecimento de Deus. Só através deste conhecimento que ele terá a capacidade de produzir frutos, de produzir obras perante os homens e perante o Senhor, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele trabalha isso logo no versículo 1. E no versículo 2, ele relembra aos irmãos de Tessalônica de que as instruções que eles havia passado vinham do Senhor. Veja que no versículo 2 ele nos diz: porque estáis inteirados, ou seja, ele está relembrando aqueles irmãos, de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Ou seja, essas instruções eram tanto instruções orais, porque nós sabemos que o Evangelho foi inspirado por Deus através do Evangelho que Jesus pregou, a instrução oral, a pregação de Jesus. O Sermão da Bem-aventurança, por exemplo, é algo que foi escrito pelo próprio Cristo que foi pregado, e isso virou escritura. Então, o apóstolo Paulo tem isso em mente aqui, ou seja, essas instruções, não somente essas, mas outras instruções do apóstolo, vinham do próprio Senhor, ou seja, não vinha do seu próprio entendimento. Essa palavra instrução aqui é importante. Por exemplo, podemos ilustrar, tem um sentido de uma origem militar. Quando um cabo, um soldado, alguma coisa, emite uma ordem e os seus subordinados não questionam essa ordem, eles obedecem esse comando porque vem de uma autoridade. E o apóstolo Paulo tem isso em mente, ou seja, essas instruções estão ligadas a Jesus. As instruções não são do apóstolo, as instruções são do Senhor Jesus Cristo, como no próprio versículo 8 ele nos diz: dessarte, ou seja, portanto,
quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Então ele acrescenta aqui no versículo 8, o Espírito. Porque rejeitarmos a Deus, estaremos rejeitando a ação capacitadora do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui, podemos dizer, apelando, quem sabe, a sua autoridade e firmando esses irmãos, relembrando a eles voltarem para o Evangelho, para eles progredirem em sua caminhada cristã através do conhecimento de Jesus Cristo. Então, quando ele trabalha essa prioridade, ele passa a nos mostrar a santificação de fato. Os versículos 3 ao 8 nos demonstram isso, uma vida santa. A conduta do cristão precisa ter uma santificação progressiva. Veja que nesses versículos ele aponta para essa vida de santidade. Ele afirma no versículo 3, no finalzinho, que devemos se abster das imoralidades sexuais, ou em algumas traduções, abstenhais da prostituição. Veja aí no versículo 3 da sua Bíblia. Pois esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? O versículo continua. A vossa, o que é que diz aí? Santificação. Interessante que no Novo Testamento, basicamente, existem 3 aspectos de santificação. 3 aspectos. A santificação, que é mais conhecida, a que nós separamos de tudo aquilo que é desonroso para Deus. Essa é um tipo de santificação. A santificação progressiva, que o texto também aqui foca, que é aquela que nós estamos progredindo em se santificar, em se separar do mal. E em terceiro lugar, a santificação futura no céu, onde vai se concluir o versículo 13. Quando Cristo voltar, receber o seu povo, nós estaremos para todo sempre isento de culpa. E o apóstolo Paulo, ele sente esse desejo em sua oração pelo povo de Deus. Porque os versículos 9 ao 13 do capítulo 3 é a oração do pastor Paulo. Ele orando pela sua igreja. E ele, nessa oração, nessa preocupação dele, ele pede que os corações desses irmãos sejam confirmados em santificação. Então o apóstolo Paulo, ele foca aqui a santidade, ou seja, nós se livrarmos da imoralidade sexual ou da prostituição. O termo aqui é porneia. Então tudo indica que esse termo se refere a qualquer tipo de relacionamento fora do casamento. Tudo aquilo que é fora do casamento se constitui, biblicamente falando, algo imoral para Deus. Porque aqui nós precisamos entender o contexto desses irmãos. Esses irmãos eram pagãos. Naquela época, em Tessalônica, em Roma, predominava a sexualidade permissiva. Da mesma forma que é hoje. Da mesma forma. Um relacionamento extraconjugal, tudo aquilo que está contra a palavra de Deus. Então, provavelmente, ou o apóstolo Paulo estava orando e temeroso que muitos irmãos fracos, que não estavam progredindo, pudessem voltar a cair nesse pecado, porque se nós não progredirmos em santificação, nós iremos voltar para as práticas antigas, porque é uma luta. Se nós não estivermos no Espírito, na direção do Espírito, nós estaremos na direção da carne, do pecado. Não tem neutralidade na vida cristã. Então, provavelmente, ou ele estava temeroso de muitos irmãos que estivessem, ou que fossem cair nesse tipo de pecado, ou quem sabe, alguns dos irmãos estivessem caindo nesse tipo de pecado. Então, ele como afirma em 1 Coríntios, fujam da imoralidade. Então, os antecedentes religiosos dos Tessalonicenses incluiu essas práticas. Eles viviam diante dessas práticas. Era famoso nas praças onde eles habitavam, eles viviam, eles conviviam com esse tipo de prática. E quando nós convivemos com certas práticas, com o passar do tempo parece que fica tudo,
tudo normal, parece que em nossos corações não inflama mais. Hoje, quando a gente vai ver, ou algumas pessoas assistem reportagens no 90, essas coisas, as pessoas acham tudo normal. Por quê? Porque já conviveram com a maldade já não inflama mais os nossos corações, no sentido de nós se entristecermos por aquilo, suplicarmos pela misericórdia de Deus e pedir que Deus nos distancie do mal. Então, no versículo 4, aqui, ele continua e nos diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. Então, outro ponto também é que essas práticas são condenadas, mas são contrárias à natureza do cristão. E que é interessante, porque quando nós entramos em um relacionamento com Cristo, tudo aquilo que vai contra Deus é contra a nossa natureza divina. Pedro fala isso na sua carta, que nós compartilhamos, temos um relacionamento da natureza divina, ou seja, os atributos de Deus agora são nossos em um ato redentivo. Ele nos diz também em 1 Pedro, 15:16, um versículo muito conhecido: segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, o próprio Deus nos chamou para uma vida de santidade, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, o que é que diz lá? Porque eu sou santo. Porque eu sou santo. Então nós devemos ser santos, porque quem nos chamou é santo. A natureza de Deus é santa. Ele não tolera o pecado. E nós que temos o Espírito, temos uma nova natureza, precisamos andar como Deus anda, falar como Deus anda, agir como Deus anda, pensar como Deus anda. Por quê? Porque agora nós temos uma natureza diferente. Uma natureza que de fato é a natureza divina, ou seja, os atributos de Deus participam conosco de uma maneira redentiva, de uma maneira que de fato glorificam ao Senhor nosso Deus. Só um ponto aqui interessante sobre essa questão, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. A tradução aqui está correta. Muitos preferem traduzir que cada um de vós saiba possuir a sua própria mulher. Há duas interpretações aqui nesse versículo. Muitos acreditam que está se tratando de santificação no casamento, ok? Mas aqui acredito que esteja correto, ou seja, é a santificação física. Esse versículo se aplica tanto para o homem como para a mulher. Tanto para o homem, tanto a mulher como o homem precisam fugir da imoralidade. Não é só o homem que precisa fugir da imoralidade, mas todos os crentes em Cristo Jesus. Então, possuir o próprio corpo, ou seja, é o domínio próprio do cristão, a nossa necessidade física de estarmos se santificando ao nosso Deus. E, consequentemente, veja aí no versículo 15, eles deveriam aprender a dominar o corpo, ou seja, o seu corpo físico, para serem moralmente puros na área sexual. Ok? Veja aí no versículo 5, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, quem não conhece a Deus, os seus desejos são controlados pela lascívia, pela imoralidade, por aquilo que é impuro. E nós que somos cristãos, nós devemos o quê? O Espírito Santo habita em nós, nós temos o domínio próprio, nós lutamos contra esses desejos, nós vencemos esses desejos, porque o Espírito habita em nós, e nós provamos que conhecemos a Deus fugindo da imoralidade. Os gentios provam que não conhecem porque eles se entregam à impureza. Por isso que em Romanos 1 nos diz que Deus entregou essas pessoas a tais paixões, entregou eles a seus próprios pecados. Imagine uma pessoa se entregue a seu próprio pecado. A graça de Deus se apartou dele, a misericórdia se apartou, Deus deixou ele ao seu próprio lamaçal. Então, meus irmãos, que nós possamos olhar para esse versículo e pedir e suplicar a Deus que possamos fugir da lascívia, do desejo carnal, da concupiscência dos olhos, porque nós, demonstrando isso, esse desejo, nós estaremos conhecendo a Deus a cada dia. Então, esse versículo se aplica
tanto aos solteiros como aos casados. Os solteiros, eles devem buscar uma vida que de fato santifica ao Senhor, buscando o casamento, e aqueles que são casados serem fiéis à sua esposa, no caso a sua esposa, a seus maridos. Como templos do Espírito, nós devemos fazer isso. 1 Coríntios 6,15, não dá para nós tratarmos aqui, trabalha essa realidade. 1 Coríntios 7,34 também trabalha essa realidade de nós demonstrarmos a santificação no espírito e no corpo, que é uma realidade que os cristãos das nossas épocas, eles estão com as mentes apagadas, fechadas. A santificação física, né? Uma boa alimentação, é a santificação, porque nós somos templo e morada do Espírito. Muitas vezes nós só se lembramos da santificação espiritual, oração, ler a palavra, e se esquecemos do corpo, né? Por isso que Romanos 12, né, nos diz que nós devemos transformar, né, pela renovação da nossa mente, como corpo agradável ao Senhor, puro. Ou seja, não é somente o nosso espírito, porque nós não somos uma dualidade, nós somos uma unidade, é corpo e espírito. Então, tanto o nosso espírito precisa ser santificado, como também o nosso corpo, em uma vida saudável a Deus, porque isso irá glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 6, o apóstolo nos afirma que os cristãos nunca devem ser culpados aqui dessa ganância, né, dessa injustiça. E aqui é interessante, veja que ele nos diz, e que nesta matéria, que matéria é esta? Que assunto é esse? A imoralidade. A imoralidade. Veja como isso é interessante. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Já pensou? A responsabilidade da comunidade da igreja. Aqui entra, irmãos, aquilo que muitos cristãos não gostam, da disciplina. Porque a disciplina é a restauração para que muitos irmãos que foram defraudados possa haver a comunhão restabelecida. Veja que ele nos diz, nesta matéria, nesta imoralidade, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Quem é o vingador aqui? Deus. Deus é o vingador. E essa vingança do Senhor contra os impenitentes, contra aqueles que estão na imoralidade, contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados, podem vir nesta vida e no porvir. Se não se arrependerem, a ira de Deus será pior naquele grande dia, porque Deus lançará no inferno de lago, de fogo e enxofre. Então, nesta vida, a disciplina é uma misericórdia, é uma graça. Por quê? Porque é um momento que Deus nos penaliza, nos dá o chicote para que nós possamos voltar. Então é um ato de graça. A disciplina não é algo ruim, porque o próprio texto nos diz, ele nos disciplina porque ele nos ama. Ok? Então somos chamados para sermos fiéis na conduta, ok, do nosso casamento, mas também nesse relacionamento, ok? Então só assim, irmãos, Deus estará presente no meio do seu povo, fugindo da imoralidade, se santificando. Veja no versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Veja, Deus nos chamou. Deus nos chamou. Da mesma forma de 1 Pedro, há um relacionamento aqui de chamada. Deus nos chamou. A santificação, irmãos, é só para o povo de Deus. A santificação não é para os descrentes, porque os descrentes já estão na sua impureza. A santificação é para aqueles que estão marcados pelo Espírito Santo. É para aqueles que receberam o Evangelho. A santificação não é para todos, a santificação é para os escolhidos. E como nós demonstramos que somos eleitos, que somos escolhidos? É quando nós desejamos se santificar. É quando nós desejamos
a cada dia buscar ao Senhor, crescendo a cada dia. Podemos cair, mas iremos se arrepender dos nossos pecados. Lá no capítulo 1 ele nos diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecendo. Como é que eu reconheço que uma pessoa é crente? A sua fé, o seu amor, a sua santificação, o seu arrependimento, o desejo realmente de fugir da impureza, de não se entregar ao pecado, de estar nessa luta constantemente ao nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo finaliza, para nós finalizarmos, conclui seu argumento no versículo 8, como eu falei agora há pouco, né? Ele finaliza concluindo e nos mostrando, né, que rejeitar os seus conselhos é rejeitar o próprio Deus. Então, irmãos, olhe para a palavra de Deus com um olhar santificador. Olhe para a palavra de Deus verdadeiramente lembrando da operosidade, lembrando que Deus fala pela sua palavra, porque a vontade de Deus não é uma filosofia abstrata, não é algo simplesmente para nós conhecermos e arrotarmos conhecimento, como muitos têm feito aí. Não. A palavra de Deus é para nós andarmos, agradarmos a Deus, obedecermos a Ele e glorificarmos o seu santo e eterno nome. E o Espírito Santo está conosco, nos ajudando. Quando ele nos diz, aqui no versículo 8, ele finaliza com a ação do Espírito Santo. Veja, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Rejeitar a Deus é rejeitar o Espírito. Receber o Espírito é receber a Deus. E eu finalizo aqui com Lucas 10:16, que nos diz: quem ouve vocês, ouve a mim. Jesus falando para os discípulos. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Veja, há uma comunhão de Cristo com os discípulos. Há uma comunhão de desejo, de vontade. Então, olhemos para essa Escritura e desejamos obedecer essa palavra para não rejeitarmos ao Pai e não rejeitarmos ao Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Santo Deus, mais uma vez te rogamos em oração, te agradecendo, te bendizendo por todas as coisas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda a compreendermos a cada dia a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.